Oi, amigos do blog by Bruna Kit. Faz tempo que eu não faço um Bruna Kit TV e hoje eu resolvi me fazer pra vocês falando de um livro que é o Em Defesa da Comida, o Manifesto, do Michael Pollan. Espero estar falando certo. Eu nunca fiz vídeo falando diretamente sobre o livro, sobre o assunto do livro, porque eu sou a louca do spoiler. Sempre que eu vou contar a história de um livro pra alguém, eu acabo contando uma parte da história e estragando tudo. Aí, como esse livro ele não é ficção, eu resolvi falar dele em vídeo, que é um assunto muito interessante, mesmo que eu conte algo a mais que tem aqui dentro, não vai ser spoiler pra ninguém. Só vai incentivar ainda mais a leitura, eu acho. Então, pra começar, esse livro aqui eu queria muito, depois que a minha amiga Sara, eu vou deixar o blog dela aqui embaixo, indicou no blog dela, ela é nutricionista. E ela falou super bem desse livro, eu como da área da saúde e também como uma eterna pessoa em dieta tentando emagrecer, mas que nunca consegue, fiquei super interessada. E eu vi na internet por uns 30 e poucos reais. E aí, como eu ia com meu namorado pra Bienal, eu falei, vou dar uma procurada lá, né? Ele é da Intrínseca. E quando eu cheguei no stand da Intrínseca, eu vi ele por 8 reais. Falei, não, eu vou ter que comprar, eu quero muito já esse livro. E com esse preço, eu vou levar de qualquer jeito. Aí trouxe, eu tava terminando uma leitura, aliás era o Cante Pra Eu Dormir, que tá a resenha aqui no blog. E assim que eu terminei, eu comecei a ler ele. Ele é um livro extremamente interessante. Fala sobre a comida, em defesa da comida, né? Por que a comida precisa ser defendida? Porque hoje o que nós comemos não é comida. É uma, são substâncias que imitam comida, mas a comida de verdade é pouco comida, digamos assim. Eu até fiz algumas anotações aqui na minha agendinha para me falar para vocês das partes mais interessantes, para não esquecer de nada. Então, vamos lá ao que eu anotei. Então, o livro começa falando disso, que a comida precisa ser defendida, porque o que nós comemos hoje não pode ser considerado comida. E aí ele fala de toda a história da indústria alimentícia, como começou, os primeiros equívocos que no caso foi que a gordura animal fazia mal e aí para substituir a gordura animal foi criada a gordura trans e a gordura trans faz mais mal ainda que a gordura animal. E esses tipos de coisas. Também fala muito sobre o estudo da nutrição, que é uma ciência que eu acho extremamente interessante, mas como toda ciência biológica praticamente, ela não é exata. Sempre tem alguma coisa a ser resolvida ou corrigida nos estudos. Porque é assim, por exemplo, eu suspeito que carne faça mal à saúde. Então, vou fazer um estudo com a população que come carne, passe a não comer mais carne. E aí o resultado dos exames dessas pessoas melhoram, vamos supor. Aí eu não posso concluir que foi porque elas deixaram de comer carne, porque se elas deixaram de comer carne, quer dizer que elas começaram a comer outra coisa no lugar da carne. Então pode ser por causa da carne ou por causa da ingesta dessas novas coisas que entraram no lugar da carne. Então é uma ciência muito complexa de ser estudada. Muitas vezes se fala em estudos, principalmente no Globo Repórter, a gente vê bastante coisa, né, a respeito dos nutrientes que fazem bem à saúde, coisa e tal, e às vezes o nutriente isolado não faz bem, tão bem à saúde, ou não, a gente não consegue aproveitar o benefício dele. Às vezes o nutriente precisa estar na comida para ser aproveitado, porque pode ser que seja aquele nutriente mesmo que faça bem, mas pode ser que ele só faça bem em conjunto com outros nutrientes que estão dentro desse alimento, entendeu? Então, mais ou menos isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra vocês. Além de tudo isso daí dos nutrientes, que eles podem fazer bem de uma forma ou de outra, é, por, também tem a questão do ser humano. O ser humano é muito complexo. Cada pessoa age de uma forma diferente, cada organismo necessita de uma coisa, pode agir de uma forma diferente em determinado alimento. Com certeza tem gente que come, considera que come o normal e é gordinho.
E tem gente que conhece ou é magro de ruim, que come, come, come e nunca engorda, não é mesmo? Isso é um mínimo exemplo de como cada um de nós somos diferentes e como é difícil estudar o ser humano, estudar a nutrição e aplicar tudo de uma forma exata. Aliás, eu acho que não tem como ter uma aplicação exata de tudo isso. E o que esse livro resume é isso, que para que nós tenhamos uma alimentação saudável, nós não devemos nos preocupar com qual substância faz bem à saúde, qual que eu devo ingerir mais, qual que eu devo ingerir menos, cada coisa que aparece nova, se eu devo procurar uma suplementação, não, nada disso. Que a gente deve comer comida de verdade mesmo. É, vegetais, carne, tudo o mais natural possível. E esses nutrientes vão entrar naturalmente no nosso organismo e nós vamos suprir nossas energias, né? E esse livro me fez refletir muito a respeito da comida, do que é comida mesmo. Porque, claro que tudo que é industrializado, muito processado, não pode ser considerado uma coisa saudável. Mas muitas vezes o que a gente considera saudável não é tão saudável assim. Falou uma parte nesse livro sobre a agricultura e os animais que são. Como que eu posso dizer? A criação de animais para abatimento e consumo humano. Desculpe. Muita gente, inclusive eu, pensa que estou comendo uma verdura, estou comendo uma coisa muito saudável. E às vezes não é bem assim, não só pelos agrotóxicos, mas pelo jeito que elas são cultivadas, né? Os agrotóxicos, os fertilizantes artificiais acabam prejudicando o solo. E é do solo que as plantas se desenvolvem e todas as substâncias que elas possuem, né? Então, um solo pobre vai gerar verduras, legumes e grãos pobres em nutrientes. E esses legumes, verduras e grãos, além de nos alimentar, vai alimentar os animais que serão de corte para o nosso consumo. Ou seja, a carne desses animais também não vai ser tão rica em nutrientes. Então é uma coisa para se pensar muito sobre o que a gente está realmente comendo, se é realmente tão saudável assim. Se essa criação de animais assim em lugares super confinados, comendo só grãos, isso será que realmente gera uma carne boa, nutritiva para nossa saúde? Essas plantações enormes, essas monoculturas enormes, será que gera realmente algum alimento muito rico para nossa saúde? O meu pai morou no sítio e ele sempre fala, ele já trabalhou em plantação, que na época dele, quando se plantava arroz, plantava batata no sítio, sempre se plantava alguma outra coisa no meio dessa plantação, cebola ou alguma coisa assim, para aproveitar o solo. E essa mistura de plantios no mesmo terreno contribui também para que os alimentos sejam mais nutritivos. Porque aí o solo não fica tão pobre. Como que eu posso explicar? Se eu plantar uma grande quantidade de um alimento só, por exemplo, arroz, eu planto um monte de arroz e não planto mais nada ali. E o arroz consome uma substância X do solo para se desenvolver. O solo vai acabar ficando pobre naquela substância. Então, depois os próximos plantios, ou até mesmo naquele que está sendo desenvolvido, é, algum alguma parte da plantação vai ficar deficiente. Então é importante essa variação de plantio, esse plantio misturado, esse plantio mais familiar, né? Não como é feito hoje em dia de grandes fazendas plantando grandes quantidades da mesma coisa. Então isso eu achei muito interessante. E outra coisa que eu vi aqui no livro que assim, me abriu bastante os olhos também foi como nós consumimos farinha. Tudo, praticamente tudo que se consome hoje industrializado é de base de farinha de trigo. E vocês podem parar para pensar que realmente é. É muito difícil você achar um alimento industrializado que não contenha farinha de trigo. E isso é muito ruim, porque a farinha é refinada e
ela é absorvida rápida no nosso organismo, aumenta o nível de glicose muito rápido, o que nos deixa mais propensos a estar desenvolvendo diabetes por intolerância à glicose, né? Essas coisas. Não é intolerância à glicose. A insulina deixa de ser o suficiente, sabe? Por tanta glicose entrando no sangue de uma vez, que é o que a farinha refinada acaba fazendo com o nosso corpo. E tudo que a gente come hoje industrializado, ou praticamente tudo, tem farinha de trigo branca. Então, assim, esse livro é super recomendado para todo mundo, independente de quem seja da área da saúde ou não. É uma leitura muito simples, explica muito bem as coisas. O Michael Pollan tem um outro livro que chama O Dilema do Onívoro, que eu com certeza vou procurar para ler. E enfim, gente, esse livro aqui esclarece muito a respeito da comida que nós comemos hoje e de tantas coisas erradas que nós praticamos sem perceber. E para terminar essa resenha, né, essa vídeo resenha, eu vou ler para vocês aqui atrás a contracapa do livro, que ele diz 12 dicas para uma alimentação mais saudável, tá? Número 1. Não coma nada que sua avó não reconheceria como comida. Número 2. Evite comidas contendo ingredientes cujos nomes você não possa pronunciar. 3. Não coma nada que não possa um dia apodrecer. 4. Evite produtos alimentícios que aleguem vantagens para a sua saúde. 5. Dispense os corredores centrais dos supermercados e prefira comprar nas prateleiras periféricas. 6. Melhor ainda, compre em outros lugares, como feiras livres ou mercadinhos hortifrutis. 7. Pague mais, coma menos. 8. Coma uma variedade maior de alimentos. 9. Prefira produtos provenientes de animais que pastam. 10. Cozinhe e, se puder, plante alguns itens de seu cardápio. 11. Prepare suas refeições e coma apenas à mesa. E 12. Coma com ponderação, acompanhado, quando possível e sempre com prazer. Então, esse livro diz que a gente deve comer comida, deve se sentir prazer ao se alimentar e comer comida de verdade, né? Nada de ficar muito nos produtos industrializados, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha vídeo resenha. Se vocês gostarem, sempre que for um livro que não for história, eu faço vídeo. Livro de história eu não faço, porque eu acabo contando spoiler e aí todo mundo vai me odiar. E é isso, super recomendo. Em Defesa da Comida, um manifesto. Michael Pollan, editora Intrínseca, tá? Um beijo pra todo mundo e tchau!